Olá, seja muito bem-vindo a essa aula. Hoje eu vou mostrar para você como que você vai estruturar o teu funil de vendas para que você aumente as suas vendas, sua receita nos próximos 30 dias, tá? Se você aplicar o que eu tô te ensinando aqui, você pode ter certeza que em 30 dias você vai ter mais vendas na sua empresa e no seu negócio, tá bom? Bom, se você é empresário ou gestor e faz captação de lead, mas não tem previsibilidade no que você está fazendo, você não sabe como as coisas acontecem, né? Ou não sabe quantos leads vão chegar, essa palestra é para você, tá? Por quê? Hoje eu vou ensinar para você o que é um funil estruturado e como que você monta o teu funil, as etapas. Você vai ver vários pontos nesse sentido. Por quê? Você sabe realmente o que é um funil de vendas? Ok? Antes de falar sobre o que é um funil de vendas, deixa eu só me apresentar rapidamente, tá? Eu sou o João Nave, eu sou fundador da Lupscale, tá? Nós somos uma consultoria especializada em ajudar empresas a bater metas com estrutura, previsibilidade e escala, tá bom? E nos últimos anos, né, nos últimos 15 anos ali, eu atuei em empresas, né, que faturam desde 100 mil até empresas que faturam 8 dígitos ali por ano, né, na casa de milhões de reais ali, tá? E o meu foco sempre foi marketing, comercial, né? Para que ela cresça, né? Essas áreas cresçam sem depender de sorte, indicação ou heróis, né? Não existe herói. E a minha missão é ajudar a sua empresa a sair do caos, né? De não ter previsibilidade nas vendas para conseguir ter previsibilidade, tá? Então, se você quer parar de viver altos e baixos, você está no lugar certo, tá certo? Então, vamos lá. Bom, perguntei, né? Se você sabe o que é funil. Se você me respondeu topo, meio e fundo, talvez, tá? Você tenha só uma ideia no papel. Por quê? Funil de vendas é muito mais do que falar apenas topo, meio e fundo de funil, tá? E hoje eu vou mostrar para você o que é um funil de verdade, tá? E a primeira coisa que eu quero comentar com você é o seguinte: o seu funil atual, ele funciona? Primeiro você tem que perguntar, funcionando? Tá trazendo o resultado que você espera ou poderia trazer mais, tá? E outra coisa, uma pergunta chave: qual é a sua taxa de conversão em cada uma das etapas no funil? Por exemplo, você botou um anúncio lá no ar, tá? Esse anúncio leva para uma landing page. Entre a pessoa ver o anúncio e clicar, quantas pessoas clicam? Entre a pessoa que clicou no anúncio, entrou na página, quantas efetivamente veem o conteúdo? Depois disso, dessas que viram o conteúdo, quantas não preenchem o formulário e quantas preenchem o formulário? Dessas que preencheram o formulário, mandaram mensagem, quantas você conseguiu falar e quantas você não conseguiu? Quantas são qualificadas? Perceba que eu estou olhando etapa por etapa, é isso que você tem que fazer no seu funil. Por quê? Para você identificar onde estão ou não os gargalos, tá? O que é e o que não é um funil, tá? Um funil, né, é um erro achar que é uma landing page, que um funil é igual a uma landing page. E não é, tá? Uma landing page é só um elemento de um funil de vendas. Achar que conteúdo é igual a jornada de compra. São coisas diferentes, né? Nesse sentido. Então, o que acontece? Você precisa entender que é o seguinte: conteúdo é para uma situação e a jornada de compra do cliente pode ser outra totalmente diferente. Claro, o conteúdo ajuda, com toda certeza, mas você precisa entender que são pontos diferentes, eles se conversam, mas eles são pontos diferentes, ok? O que é o funil? Um funil de verdade, você precisa ter etapas claras, tá? Indicadores muito claros e quais são os gatilhos definidos ali. Então, por exemplo, qual é uma etapa clara? Essas que eu falei no início do vídeo agora são etapas claras de um funil, tá? Quais são os indicadores? Por exemplo, taxa de clique entre quem viu o anúncio e quem clicou. CTR é um indicador. Ah, depois disso eu tenho o carregamento da página, quer dizer, quem clicou, entrou e a página carregou por inteiro. Eu tenho o clique versus as pessoas que efetivamente acessaram. Beleza, quem acessou? Quantas preencheram um formulário? Eu tenho outra taxa. Perceba que eu tenho indicadores. E cada indicador desse tem um gatilho dentro do meu funil. Então, por exemplo, eu tive um cliente que ele fez uma determinada ação, ele preencheu o formulário completo. Ele é um gatilho que ele ativou no meu comercial entrar em contato com ele. Só que perceba como vem de marketing para o comercial, então tem tudo isso, tá? Existe um mito
que fala que você atrair, que você, quanto mais leads você atrair, você vai vender. E na verdade, se você tiver 1000 leads, mas você não sabe o que fazer com eles ou eles forem desqualificados, infelizmente, não vai adiantar nada, tá? Você vai ter um balde furado. Uma outra questão é o seguinte: CRM sem uso é uma ferramenta inútil. Você tem um CRM e você não usa, é inútil, não serve. Você tem que usar o CRM, plugar ele nos teus leads, enfim, nas tuas campanhas, para você ver, tá? O que eu quero falar? Vamos falar agora de 5 componentes que são fundamentais para você ter um funil estruturado, tá? Primeira coisa, de um funil que você tem que olhar, uma etapa: atração qualificada, tráfego segmentado, mais uma promessa clara. Por quê? Quando você faz um tráfego qualificado, vamos supor que você vende um produto de alto valor, tá? Vamos pensar num carro, tá? Vou dar o meu exemplo, tá bom? Só para entender. Pensa no seguinte: eu gosto de carro. Se eu fizer uma propaganda para mim de certos tipos de carro, por exemplo, eu não sou muito fã de carro elétrico. Não compraria. Hoje em dia, acho que o Brasil não tem estrutura para comprar carro elétrico. Mas eu compraria um carro híbrido, por exemplo. Talvez um híbrido plug-in ou híbrido leve. Eu sou um certo conhecedor de carro. Se você vir com uma promessa mais clara para mim em relação ao que eu desejo, por exemplo, eu não gosto de carro alto, eu gosto de carro sedã. Tem coisas que vão me fazer, te- tá vendo? Me segmentar para o público. Então, eu preciso ter uma promessa clara para esse consumidor. Tipo, você vai ter isso, vai ter aquilo. E no anúncio eu vou segmentar pelo tipo de público que pode gostar daquele tipo, de produto, tá? No caso do carro que eu tô falando. Isso para qualquer um. Então, o tráfego sem uma promessa clara é é jogar dinheiro fora, você vai perder muito dinheiro. Segunda coisa, tá? Captação e qualificação. Então você tem que entender o seguinte, que todos os seus formulários, ele tem que ter critérios, né? Por quê? Para você saber o seguinte, ó: eu tenho um formulário meu que a pessoa fala: "Eu tenho um faturamento acima de 100.000". Pô, isso é um baita no critério. Ou não. Então o que acontece? Você vai ajustar. Por quê? Para que dentro do seu CRM, você possa fazer o relacionamento de acordo com a importância daquele cliente. E além disso, existe uma coisa também que é o lead score, que é o seguinte: dependendo dos requisitos que o cliente vai preenchendo ao longo do teu funil ou quando ele está interagindo com a tua empresa, ele vai preencher certos pontos, vamos se dizer assim, para você ter certeza que aquele lead, ele é mais ou menos qualificado, tá? E aí, por que que isso é importante? Para que você possa ir no lead certo, para que você possa ir naquele que mais tem probabilidade de comprar. Perceba o seguinte: o terceiro ponto, tá, é a abordagem comercial. Então você precisa ter scripts para falar com esse cliente, você precisa ter um pitch de vendas muito alinhado com aquilo do teu produto e aquilo que o teu cliente deseja ouvir, tá? E os follow-ups que eu falo de padronizado. Perceba o seguinte, que nessas 2 primeiras etapas, eu tô falando de, basicamente, muito de marketing, né, apesar de, assim, você ter critérios de CRM, de score e tudo mais, só que a propaganda, ela precisa trazer o cara certo. Então eu ainda tô falando de marketing. Já aqui, eu começo a entrar na parte de vendas, script, pitch e follow-up patronizado. Então se você não tiver isso, não adianta muito. Quarto ponto, né? Fechamento. Então você tem que ter uma oferta clara e objeções do seu cliente, ela tem que estar bem mapeada. Por quê? Para que no momento que você conversar com ele, você tenha a sua oferta muito clara e as objeções mapeadas. Por quê? Para contornar isso. O quinto é o pós-venda e expansão. Por quê? Tem muita empresa que ela só vai até a etapa de fechamento. Ela fechou aqui, ela não vai para lugar nenhum. Mas existe um pós-venda e uma expansão. Por exemplo, empresa de veículo, concessionária, por que que ela atela, por exemplo, a garantia do carro a você fazer a manutenção lá? É mais caro? É muito mais caro, às vezes 30, 40% mais caro. Mas por quê? Porque é uma maneira de 2 ou 3 anos, por exemplo, essa concessionária te reter ali para que você continue fazendo o serviço. Quer dizer, você comprou o carro, mas você vai manter uma lucratividade durante 2 anos, 3 anos, dependendo da montadora. E isso ajuda o quê? O RTV daquela montadora. Fora que relacionamento com ela. Então tem tudo isso. O onboard, né, do cliente ali, quando você faz esse processo, é para que, se você tiver um produto, por exemplo, muito caro, ele possa passar da melhor maneira possível.
Por quê? Para ele ter uma coisa suave. A retenção é de ter o cliente, foi o que eu acabei de falar da concessionária. O upsell, pô, eu vou vender um item para o carro aqui, por exemplo. Ou, "Ô, fulano, você gostou do carro? Puta, adorei o carro. Sensacional, maravilhoso. Tô satisfeito. Cara, você não tem uma indicação para me passar, não? Algum amigo teu aí? Porque normalmente você, você acaba tendo pessoas próximas ali, né? Que tem um gosto parecido que o seu, tá? Aí eu, beleza, eu falei do funil, agora nós vamos falar dos principais erros no funil de venda, tá? Funil amador, tá? Primeira coisa, você não pode vender sem entender o lead. Por quê? Se você tem um funil e você não entende o teu lead, com certeza você vai ter um problema do quê? De não saber o que você vai colocar para ele ali de conteúdo, de oferta, etc. E obviamente você não vai vender. Você tem que ter metas em cada uma das etapas do teu funil de vendas, tá bom? Outra coisa, você não pode ignorar as conversões. Você tem que olhar o seguinte, pô, eu tô tendo uma conversão aqui, eu tive 10 vendas. Pô, dessas 10 vendas, 70% foi homem, 30% mulher. Será que eu não deveria fazer mais propaganda para homem e tirar as mulheres? Porque o homem converte mais? De repente, faz sentido. Outra coisa, não nutrir leads que não compraram. Ah, o cara não comprou, chegou aqui, não quis. Deixa pra lá. Dependendo do produto, do serviço, ou qualquer produto ou serviço que você tiver, é importante você nutrir. Por quê? Pode ser que chegue um determinado momento que esse cliente ele fale, beleza, agora eu quero comprar. Ou ele comprou de outra pessoa, teve uma má experiência, e você vai conversar com ele. Eu queria te dar um exemplo real, né? É uma empresa SaaS, que ela recebia ali 500 leads, na verdade, por mês, né? Tinha 1% de conversão. Isso, só de ajustar a qualificação no onboard desses clientes, né? Para melhorar a experiência, a conversão aumentou, né, 3,5%, e o LTV, que é o lifetime value dos clientes, foi dobrado, quer dizer, com o mesmo investimento. Percebe como uma coisa boa e bem feita, básica, mas bem feita, funciona muito bem, tá? Como que você vai montar o teu funil? Primeira compra, primeira coisa, mapeia a jornada de compra real. Quais são as etapas que o meu cliente faz para comprar? Por exemplo, o cara que compra um carro, né? Vamos dar um exemplo do carro que eu tô falando dele bastante. Aí ele vê que, sei lá, de repente ele começa a ver que o motor do carro dele tá obsoleto. Ele começa a ver que a quilometragem do carro tá alta, então quando ele tiver que vender, ele vai ter que tirar muito o preço. Eh, Quais são as necessidades? A primeira coisa, você vai mapear essa jornada real. Ah, beleza. O próximo passo dele é, de repente, ele falou: "Ah, esse carro aqui não tem tanta tecnologia, eu queria um carro mais tecnológico". Ou a família dele cresceu, ele teve um filho agora e precisa de um carro maior, um carro mais seguro, com mais airbags. Quais são as necessidades? Você vai mapear toda essa jornada real de compra, entender esses pormenores. Segundo ponto, você vai definir um ICP, né, que é o cliente ideal. Qual é o cara que vai comprar aquele carro, aquele produto seu? Você vai definir ele exatamente com as características. Depois disso, você vai estruturar os seus conteúdos por dor e por etapa. A etapa um, conscientizar, por exemplo, eu trabalho muito com funil de aprendizado, reconhecimento de problema, consideração de solução e de compra. Então, vamos lá. Aprendizado. O cara vai aprender sobre por que que o motor obsoleto é ruim. Então, um exemplo. Reconhecimento de problema. Pô, meu motor, eu tenho esse motor aqui, putz, é um problema. Consideração de solução. Pô, eu tenho esses produtos aqui no mercado. E aí, efetivamente, a compra. Então, para cada uma das etapas, eu vou criar conteúdo. E aí, depois disso, você precisa ter, depois que você criou essa parte, você tem que ter processos comerciais muito claros para você abordar esse cliente, conversar com ele, entender a necessidade e fazer. E depois disso, você vai estabelecer metas por etapas. Leads, MQLs, né, que são os leads com potencial ali. Quantas pessoas tem na proposta e quantas vendas você colocou. Se for um e-commerce, obviamente é diferente. Você tem o processo de você fazer, o cara entrou no site, botou o produto no carrinho, foi até o checkout e fez a venda. São processos diferentes, mas a lógica ela é muito parecida, tá? O que eu recomendo de ferramentas se você quiser simples? CRM é uma ferramenta de automação de e-mail, de WhatsApp, enfim, para você plugar. E às vezes até um Google Sheets com KPIs ali para você mensurar. Muito, muito simples, tá? Por quê? Empresas que crescem, tá? Ela tem funis que funcionam como máquinas. Você precisa ter funil o tempo inteiro rodando, tá? E nós da Upscale, nós podemos liderar esse processo junto com você, do seu lado.